Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite para participar de um evento da associação, essa primeira edição do Seminário Internacional de Sprinklers da BSPK. Meu nome é Felipe Dercura, eu sou o diretor executivo da SCOP, que é a fabricante brasileira de sprinklers. Vamos falar aqui nesse painel sobre a consolidação dos sistemas de sprinklers no mercado brasileiro na visão do setor. Vou falar aqui como fabricante de sprinklers, mas tem muita similaridade com as questões de todos os outros produtos do mercado, cada um num grau de relacionamento aí com as normas e com a legislação. Bom, espero que seja proveitoso. Vamos lá. Essa primeira tela aqui eu dou alguns dados mais ligados à economia do país. É importante a gente ter essa visão global para que eu possa embasar aqui a tese dessa apresentação. Bom, o primeiro gráfico que eu queria que vocês observassem é esse gráfico em vermelho, né? Na verdade, ele apresenta diversas décadas, desde o começo do século XX até o século XXI. Vocês vão ver que em grande parte do século XX houve alto investimento. Esse aqui é o taxa média anual do desempenho do investimento por década, né? Então, a gente vê que no meados do século XX houve muito investimento. Dizem os entendidos que esse alto investimento aí foi caro e deixou um custo a ser pago pelo país, né? Então a gente vê que na sequência, aí, a partir de 1980, como é que despenca os investimentos. Mas eu quero olhar, o que nos interessa mais são para essas duas décadas já no século XXI, principalmente essa última década, exatamente quando nasceu a associação. Então a gente vem aqui agora para esses gráficos da esquerda. Esse verde mostra o PIB, mas não o PIB em si, mas o crescimento. Importante a gente observar o crescimento do PIB. Então, aqui nesse gráfico a gente pode ver claramente o segundo governo do PT, o terceiro, que é o primeiro da Dilma, e o começo do quarto, né? Então a gente tem um crescimento muito grande do PIB, tem uma queda em 2009 em função da crise internacional, tem um crescimento muito grande do PIB até 2010. Depois ele começa a perder força. Aí está relacionado com todas essas questões políticas que a gente conhece aqui do país. E ele continua crescendo o PIB, mas muito mais por uma inércia, e vai perdendo força. Em 2013 é o ano em que tem manifestações pelo Brasil inteiro por questões econômicas das pessoas. 2014 começa a Lava Jato, e daí para frente é o que a gente está assistindo. 2015 começa o quarto governo do PT. 2016 há o afastamento da presidente, há o impeachment e há um governo provisório. 2017, 18, 19 é o que a gente ouve falar do PIBinho, mas já há uma inversão da curva. Busca-se uma sobrevivência ali muito mais talvez numa perspectiva positiva, perspectiva de reformas, para que se possa organizar a economia e ela voltar a crescer. O foco aqui é a questão econômica, tá? A gente ilustra com os períodos políticos porque são interessantes. Se a gente olhar esse gráfico aqui abaixo, já é um gráfico da Bolsa de Valores. O interessante aqui, a gente consegue ver claramente 2008 para 2009. Então há uma reação rápida. Na verdade, a crise foi 2008, né, para 2009. Então a Bolsa ela reage muito mais rapidamente à recuperação, mas o mercado já tem uma leitura antecipada. A gente está aqui em 2011, 2012, 2013, já faz uma leitura antecipada das contas do país. Então a Bolsa já reage com antecedência ao PIB, tá? Esses gráficos não estão alinhados. Essa queda aqui, ela está acontecendo nesse momento em que há uma queda no crescimento do PIB, mas ainda há crescimento do PIB. O mercado lê isso mais rapidamente, já desacredita até esse ano aqui, que é o ano de 2015. 2016, o impeachment, a leitura do mercado é de que poderá vir algo numa retomada. Isso aqui é tudo especulativo, né? 2017, 18 e 19. Né? Então, uma questão especulativa de confiabilidade, né? De confiança. Esse aqui é um gráfico geral que mostra aí a questão econômica do país. Então, vamos agora fazer um paralelo com o nosso mercado. Eu mantenho esses gráficos aqui do lado direito da economia. Vejam aqui um total geral. Vou pedir para vocês olharem
para esses gráficos aqui, não nos detalhes dos números, né, que são as fontes que a gente usa na associação, mas qualitativamente. Vejam como há um crescimento espetacular de 2007, final da primeira década, né, do século XXI, e o começo dessa segunda década, crescimento espetacular até 2013, que é o que acontece também no crescimento do PIB, por mais que aqui ele tenha caído, o crescimento ao crescimento. 2014, a questão econômica começa a ficar séria, você tem uma queda no volume total de consumo de sprinklers. O gráfico de baixo vai estar sempre mostrando a taxa de crescimento ou de decréscimo, né? Então, só para vocês verificarem, eu botei junto aqui em cinza o PIB e o crescimento geral do mercado. Ou não, vejam que 2014, 2015 vai acompanhando de uma forma muito similar o PIB. Esse gráfico aqui, ele mostra, eu separei aqui o que seriam os sprinklers padrão, estou chamando de sprinkler padrão K80, K115 e suas variações, e o especial seriam os sprinklers de galpão, né? K11 para cima. Quando a economia começa a estar muito bem, num período em que entrou muito dinheiro no país, tinha muito dinheiro, principalmente nos dois governos iniciais do PT, do Lula, há um crescimento grande de investimentos, como a gente viu, de obras. Então, são feitas as obras, principalmente aquelas em que há o consumo, né? Shoppings, edifícios comerciais. Então, você tem uma explosão aqui muito grande dos sprinklers de padrão, né? K80, K115. Na sequência, né, a partir do momento que você tem o consumo demandando, você vai trazer aqui a indústria. Aqui seriam os galpões, né? Começa a existir uma necessidade de ampliação, de investimento, mas com o mesmo delay, há uma queda também, né, nos sprinklers especiais, galpões, e uma estabilização aqui, vai até a pior situação em 2018, tanto para as novas edificações comerciais quanto para galpão. E aqui embaixo a mesma curva, eu tracei sempre uma curva de crescimento, positivo ou negativo, para a gente comparar com os gráficos da economia, né? Vejam como que isso se reflete de uma forma potente e direta. Esse gráfico aqui, que seria o último gráfico qualitativo, ele mostra que é um gráfico conhecido, né, que a gente usa na associação, a pressão que os sprinklers, aqui o sprinkler azul é o sem certificação, né, e o cinza é o certificado. A pressão que os sprinklers certificados começam a tomar no Brasil, por falta de legislação, dos sprinklers não certificados. No comecinho, final da primeira década desse nosso século, começo da outra, eram os sprinklers certificados, o L, asiáticos, que começaram a entrar. Depois houve uma percepção do mercado, já a partir de 2009, de algumas poucas empresas, que são as mesmas praticamente até hoje, que dava para vender sprinkler sem certificação. Descobriram que existia o furo na legislação, na parametrização de qualidade, e aí a pressão é enorme, né? E vai num crescente. Vamos lembrar aqui que isso aqui é uma divisão percentual, que o mercado cresce a partir de 2013 e começa a decair a partir de 2014. Vamos situar aqui as datas também. 2011 começa a associação e a associação vai começar a fazer algum tipo de pressão na questão da certificação através de comunicação, educação. Em 2000, se eu não me engano, 2014, 2015, 16 e 17 foi um grande foco da associação em cima dos sprinklers não certificados. Essencialmente estou falando aqui de sprinklers padrão, né? A gente não tem esse problema no Brasil com relação aos sprinklers de galpão. Já entrou alguma coisa de chinês, mas muito pouco. Então vejam que há uma pressão muito grande, o mercado começa a cair, a economia em 2013, mas há um crescente dos sprinklers, até porque a economia começa a cair, começa a ficar mais acirrada a concorrência,
lança-se mais mão do sprinkler sem certificação, que é muito mais barato. Afinal de contas, é muito vagabundo. Um sprinkler completo é mais barato que um bulbo certificado. Enfim, ainda assim, a gente, na associação, faz o trabalho de comunicação, de educação, e o mercado da economia se estabiliza, 40% abaixo, pelo menos, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que de 2013 a 2017, 2018, há uma queda de 40% a 50% do volume total. Então, a gente está falando dessa época aqui. Há uma estabilização. Mas teve uma queda aqui na pressão. Assim, teve uma queda porque o volume ficou tão pequeno de compra que já não se justificava tantos players no mercado comprando no volume que eles tinham que comprar. Para você trazer um sprinkler não certificado, você precisa encher um container. Os volumes mínimos são 20 mil bicos, 30 mil bicos. Né? A unidade, vamos dizer assim, de importação. Então, com o mercado muito retraído, é natural que haja uma retração. Em vez de eu trazer 4 containers, eu trago 3. Né? Isso aí é uma queda muito grande, não cabem todos no mercado muito pequeno. Percentualmente aqui, eu estou pegando só importações, 50% do que entra no Brasil, um pouco mais de 50%, ainda é sem certificação. No mercado todo, considerando a indústria nacional, está estável. Eu vou dar um número aqui na frente. Enfim, aqui embaixo a mesma coisa. Mesmo com essa variação de entrada de sprinklers não certificados e certificados, obedece claramente à curva da economia. Enfim, chegando aqui na parte final da apresentação, as conclusões são as seguintes. Para que a gente tenha o aumento de volume, que é um dos objetivos, né, do mercado, incentivar o uso de sprinklers, eu separei aqui 3 variáveis importantes: a economia, leis e normas e o conhecimento, né? Educação e conhecimento, comunicação. Dei peso 3 aqui para a economia, peso 2 para as leis e normas e peso 1 em termos de influência, né? É muito claro, vocês viram aí pela grande parte da apresentação, que a economia há uma sensibilidade enorme. Então, a partir do momento que a gente tem uma queda, que é essa queda que eu estou sinalizando aqui em vermelho, enorme nos últimos, estamos falando de 2014 para cá, estamos falando de 6 anos já. 2020 nem se fala. A influência maior, que eu botei ali um peso 13, da economia. Então, o que aconteceu na queda dos valores absolutos de sprinklers não certificados, que é a abordagem que eu estou dando aqui, foi em função da economia, essencialmente. Mas, naturalmente, estou falando aqui do volume, né? A questão de leis e normas, ela avançou. A associação ela é importantíssima nesse processo, dá apoio ao CB24, e aqui eu estou falando de leis e normas da aplicação do sprinkler. Instalação e projeto, né? Não de produto. Então, houve, de fato, um trabalho, houve, de fato, uma evolução, revisão de ITs e leis, né? Principalmente relacionadas ao Corpo de Bombeiros, e na melhoria da qualidade das normas, que a norma é um instrumento utilizado pela lei. Não adianta ter a lei e ter uma norma ruim, né? Isso houve uma evolução muito clara, um trabalho da associação em parceria com o CB24, BNT. E na parte do conhecimento também, isso não só pela Associação Brasileira de Sprinklers, como pelo ISP, como pelas certificadoras, a disseminação desse conhecimento pelas empresas associadas. Então, disseminou-se muito conhecimento de que usar sprinkler é melhor do que não usar sprinkler, né? Mas isso tem um peso pequeno se você não tem uma lei que te obrigue a usar e se a economia não está crescendo. Então, o volume vai crescer bastante quando a economia se resolver. Vai ser bom porque tem um conhecimento disseminado, vai ser bom porque tem leis e normas para aplicação. Ou seja, a tendência é se usar mais sprinklers. Tem que esperar a economia reagir. Agora, na questão de qualidade e segurança, já é diferente. Depende muito das leis e não há lei para produto. Isso não foi um avanço, não se conseguiu isso. As normas técnicas para produto avançaram bastante, mas tem um peso menor. E a questão da comunicação e conhecimento também. Houve um trabalho muito grande da associação. Para finalizar aqui, não perder o tempo, juntando isso tudo, o que a gente chama de sprinkler tampão, que é o sprinkler que ele só tampa o furo, ele continua forte no mercado. Se pegar todo o mercado de K80 e K115, ele é 25% do mercado. No mercado aí pulverizado, é vendido misturado com sprinklers certificados, enfim. Quando a economia crescer, vai crescer muito o volume de sprinkler tampão.
apesar de todos os nossos esforços, não houve nenhuma evolução prática na legislação brasileira. E o trabalho que a gente fez na associação, muito bom, tem utilidade sim, serviu como freio. Porque se não fosse esse freio, o explica-tampão não seria 25% do mercado, poderia ser 30% ou 50% do mercado total, global, né? Enfim, explica-tampão, ele não é ilegal. Se não houver evolução da legislação, ele vai continuar sendo legal, né? Eu acho que esse é um dos passos que a gente tem que trabalhar. Então, ele não é ilegal, mas é imoral diante da sociedade e antiético, profissionalmente falando. Enfim, fica aqui a minha mensagem, eu espero que tenha contribuído aí para o debate e tem trabalho para o futuro, para a gente organizar esse mercado, melhorar a qualidade e real segurança desse mercado. Obrigado, até a próxima. Obrigado pela participação e aguardo aí as outras palestras para a gente fazer um debate. Agora...